Três grandes prejuízos que advêm de você fazer carvão a partir de madeira ou lenha úmida, lenha verde. Neste vídeo, vou apresentar para você quais são esses 3 prejuízos e de quanto, e o mais importante, de quanto dinheiro, de quanto percentual de din-din você perde quando você faz carvão de lenha verde. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like aí. Aproveita, se inscreve no canal, conto com você aqui no canal inscrito, com a sinetinha acesa e roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Aqui é o professor Daniel Barcelos, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoaria Perfeita e Academia do Carvão. Bem-vindos! Neste vídeo eu estou revelando para você o prejuízo na prática real da umidade da lenha. Daniel, mas dá prejuízo fazer carvão de lenha verde, fazer carvão de lenha úmida? Dá. E dá muito. Mas a primeira coisa que você precisa saber antes de conhecer esses prejuízos é saber o que é umidade. Gente, umidade nada mais é do que a quantidade de água, tá, que existe na madeira. Por exemplo, imagine que esse copo aqui é uma tora de madeira e ele preencheu todo esse espaço aqui de água. Significa dizer que ele ocupou lá 30, 40, 50% de água. É isso que acontece quando eu corto uma madeira verde. Eu tenho uma grande quantidade de água que quando ela é colocada sobre o chão e é cortada, ela começa a perder. E ao longo dos meses, ela vai perdendo completamente a umidade, que às vezes é muito superior ao peso da própria madeira, e chega a uns percentuais de umidade, equilíbrio higroscópico, depois de meses ou ano, em torno de 15%. Então essa pequena peça de madeira que está aqui na minha mão, que é seca, que eu utilizo aqui, a minha mesa de madeira, ela está com uma umidade de equilíbrio aqui na faixa de 15%. Entretanto, quando eu a cortei lá na árvore, eu tinha lá 100, 150, eu tinha até mais água dentro da estrutura do que propriamente madeira. É como isso aqui, eu tenho menos vidro do que água em termos de volume. Se eu encher isso aqui completamente, eu terei mais água do que propriamente vidro. Assim é a madeira. Então, quanto mais água eu coloco dentro da peça de madeira ou da peça de biomassa, mais difícil é de eu fazer o carvão e grandes prejuízos são revelados. Ok? E eu vou revelar esses prejuízos agora. E fica até o final da terceira dica, que é a mais importante, que eu vou te dar uma dica prática para você ganhar dinheiro minimizando o impacto da umidade da madeira através do processo de secagem. Ok? Então deixe-me compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá, gente, os 3 maiores prejuízos da umidade da madeira eu já apresentei aqui para vocês. O que é a umidade da madeira? O primeiro grande prejuízo, gente, observem aí na tela abaixo, eu vou explicar para você esse gráfico. Eu tenho uma relação entre umidade da lenha, que é quanto eu tenho de umidade de lenha, e ganho percentual em produção de carvão, tá? Então, por exemplo, e quando eu falo de ganho em pontos percentuais e não em produção relativa, tá? O que acontece? Eu tenho esse carvão aqui, ele adveio, digamos que eu tenho 1 quilo aqui. Ele veio a partir de uma madeira que pesava nesse mesmo formato 3 quilos, mas é 3 quilos absolutamente sem água. Se ela tem um percentual de água, essa madeira tinha 4 ou 5 vezes mais peso do que o carvão, tá? Então, quando eu falo que eu aumentei 1 ponto percentual aqui, então é uma relação de 3 para 1, 33%, eu vou para 34%, eu vou para 35%, eu vou para 36%. Eu aumento 1%, mas para dar 1% que eu aumento aqui, eu vou aumentar 3% de ganho na realidade. Ok? Então fique muito ligado no que eu vou falar aqui. Eu vou te dar números ali de pontos percentuais, mas toda vez que eu falar de rendimento, eu estarei falando que é o resultado na prática de resultado financeiro e de dinheiro para você é 3 vezes maior. Ok? Então vamos compartilhar a minha tela aqui novamente.
Então, o que acontece? Observem aqui este gráfico. Gente, esse gráfico eu desenvolvi a partir de mais de 500 fornadas de fornos industriais, analisando umidade e rendimento. Umidade e rendimento independente do tipo de madeira, tipo de forno, fazendo aí realmente na prática o que acontece, tá? Então, imagina você fazer 500 análises, acho que foram 800 que eu fiz, medindo todos os dias umidade da madeira e quanto de carvão dava. Umidade de madeira, quanto que carvão dava, independente. E isso na prática de uma produção industrial de carvão vegetal. E o que eu detectei? Que existe uma equação, uma fórmula matemática por trás dela, que se eu tiver, por exemplo, uma umidade da lenha de 40%, deixa eu ligar o laser aqui para que vocês possam ver aqui, ó. Volta, quero laser, aqui, ó. Digamos que eu tenho uma umidade aqui de 40%, tá, gente? 40%. E eu consigo secar a madeira para 20%. Essa linha aqui é a equação que eu desenvolvi a partir dessas 500 fornadas, tá? O que eu percebi? Que em 40% eu tenho um ganho aqui de 5,5%. E em 20% eu tenho uma perda, né, de 5,5%, e aqui eu tenho uma perda de 3%, o que dá um diferencial de 2,5 pontos percentuais de ganho. Significa dizer que uma madeira dessa, que um carvão como esse, tá, que eu tinha um rendimento lá na prática de 34%, eu consigo aumentar, se eu tirar 20%, 2,5 pontos percentuais. Esses 2,5 pontos percentuais, eu posso multiplicar por 3, 3,5 até 4. Então é 2,5 vezes 3 ou 4, que isso vai me dar 7,5, 8, 9% a mais de carvão, sem eu mexer em absolutamente nada. Então imagina o seguinte, você com a mesma madeira, com as mesmas condições, eu tenho uma madeira com 40, eu tenho uma madeira com 20, eu tenho uma madeira de 60 e vou para 40, eu tenho uma madeira de 30 e vou para 10, entendeu? Só de eu fazer essa diferença, tirar esses 20% de umidade, eu vou praticamente ganhar 8, 9 ou 10% a mais de carvão. É 8, 9, 10% a mais de lucro na veia. E isso é número real, é número industrial e é aplicável em qualquer negócio de carvão. Revelei para você o primeiro grande prejuízo, tem mais 2, tá? O terceiro é o mais importante e depois do terceiro eu vou dar para você 2 dicas, tá, gente? 2 dicas para você ganhar mais dinheiro com carvão, tá? Então vamos lá. Segundo ganho no produção de carvão é a relação produtividade. Volta a câmera aqui para mim, gente. O que eu quero dizer com produtividade? Produtividade é o ciclo do meu forno. Então, um forno pequeno, 3 dias fazendo carvão, 3 dias resfriando e 1 dia carregando e descarregando, dá um ciclo de 10. Um forno retangular grande, sei lá, 4 dias carbonizando, 8 dias resfriando, 1 dia carregando e descarregando, às vezes 2. Se eu pegar lá um grande fornão, 4, 5 dias carbonizando, 12 dias, 13, 14, 15 dias resfriando e 2 dias carregando e descarregando, vai dar quase 20 dias. Existem fornos muito rápido, como o forno container, que é uma tecnologia que eu desenvolvi, que eu carbonizo lá 8 horas, 12 horas, no máximo 16 horas, e eu resfrio em 8, 12, 16 horas. Então tem ciclos aí pequenos de 24 horas, ou como o forno isomóvel, que é uma patente minha, um forno que eu desenvolvi também, que eu carbonizo aí 24 horas, resfrio em 24, eu tenho um ciclo de 48 horas, e o isomóvel é um forno retangular, muito parecido com os sistemas mecanizados tradicionais, tá? Então o que acontece? Quando eu falo para você de produtividade, eu vou pegar esse 2 dias, 8 dias, 7 dias e vou simplesmente espremer, vou fazer com que ele seja mais curto, ok? E eu estudei também, fiz isso em 500, 800 fornadas a partir de madeira mais verde, mais seca, testei madeira verde, testei madeira seca e vi quão mais rápido se abria o forno. Porque quando eu seco a madeira, eu faço com que o forno ele rode mais rápido, eu encurte o processo de carbonização, principalmente a fase inicial. Mas quando eu encurto a carbonização, eu costumo encurtar também a fase de resfriamento, porque eu esquentei menos o forno. Mas eu não levei em consideração essa matemática para você. Mas esses números reais são apresentados aqui para você e eu vou mostrar o gráfico. Olha aqui, gente. Deixa eu ativar o laser aqui novamente. Olha lá. Eu tenho aqui 40% de umidade e 20%, tá? Se eu sair de uma lenha de 40% e ir para uma lenha de 20%, eu vou ter um ganho de 12,5% de
produtividade. O que é produtividade? Significa dizer que em vez de eu ter lá 30 fornadas, eu vou ter 34 no mês. Se eu tenho 100 fornos no mês lá, rodando 100 fornadas, eu vou ter 113 fornadas. Eu ganho 13 fornadas, porque eu acelero o forno, tá? E se eu tenho ciclos mais curtos de resfriamento, eu chego para 13, 14, 15, 18%. Em vez de eu ter lá 100 fornadas no mês, eu passo a ter 18. Gente, é muita produtividade a mais. Eu continuo, logicamente, volta a câmera aqui para mim. Eu continuo gastando para colocar madeira, tudo, mas eu faço com que aquele investimento que eu fiz em unidade de fornos, eu fiz uma fábrica que era para produzir 100 toneladas. No momento que eu tiro 20% da umidade da madeira, eu vou fazer com que eu aumente de 12 até 20% a mais. Eu não vou fazer 100 toneladas, eu vou fazer 112, ou eu vou fazer 120, porque eu consegui espremer a questão do prejuízo da umidade. Então coloque isso no papel, que é o segundo grande prejuízo. Agora vamos para o terceiro e maior prejuízo. E depois do terceiro, gente, eu vou te falar uma dica de como você vai reverter esses prejuízos aqui de um jeito prático para você ganhar dinheiro. Então vamos lá. Próximo slide, geração de finos. O que é geração de finos, gente? Finos nada mais é do que quando eu faço carvão, ele trinca e produz moinha, e essa moinha não serve para você fazer carvão. Então é muito, muito importante que você ao secar, você faça com que esses finos reduzam. Existe uma relação direta entre umidade e geração de finos. Quanto mais úmida é a madeira, mais pó de carvão e moinha é gerado. O carvão fica mais fraco, gerando muito mais finos. Ah, Daniel, mas de quanto que é esses finos? Depende. Mas eu digo o seguinte, em média, a média nacional entre o que tira do carvão, é colocado no caminhão e transporta, está em torno de 25%. Isso porque as pessoas fazem carvão ali com 40% de umidade, 45%, em média, às vezes 50%, até mais 60%. Então vamos colocar 40 e poucos por cento. À medida que você baixa isso, esses 25% cai para 20%, cai para 15%, cai para 12%. Inclusive eu já vi, quando você está com a lenha bastante seca, você cair para percentuais de finos abaixo de 10%. E eu já vi unidades, já vi siderúrgicas terem finos na faixa de 30%, 40%. Imagina o seguinte, gente, 30% do seu carvão virar pó, 20% virar pó. Imagina você pega esses 30%, 40%, 20% e joga isso para 10%. Este é o maior efeito da umidade. Deixar o carvão fraco e gerar muito finos. Daniel, mas como é que eu posso reverter esse prejuízo? Eu vou te dar 2 dicas agora, tá? Fica atento na primeira e a segunda para poder dar o fechamento. Como que eu faço reverter? Deixa eu voltar os slides aqui. Ó, fino, gente, é o pó de carvão, como vocês estão vendo aqui na imagem. Ó. O carvão fica trincado, provoca fissura e gera todo esse pó. Vamos lá. Dica final número 1. A melhor forma de melhorar a umidade da madeira. Primeiro, aumentar a exposição ao sol. Tem vídeos aqui, gente, que eu explico sobre secagem. Nada mais simples do que você simplesmente vai pegar aquele monte de madeira. Imagina que tem madeira lá no seu campo, que você cortou tudo empilhadinha. Espalha, aumenta o tempo da madeira espalhada em 2, 3, 4 vezes. Aumenta o tempo, 30 dias, passa para 60, 90, 120 dias. Deixa tomar vento. Você tem que fazer com que a madeira, com que a biomassa receba calor do sol. Isso vai acelerar em muito a secagem. É possível, inclusive, fazer a matemática disso. Inclusive, é possível quantificar quanto que você vai deixar de prejuízo ao fazer isso. E as pessoas insistem em continuar com sistemas tradicionais de colheita, de cortar, empilhar, que eu digo que é uma das maiores burrices, tá, gente? Uma das maiores burrices que um gestor florestal faz de carvão é cortar a madeira imediatamente, empilhar, tá? E continuar perpetuando esse erro. Se você quiser saber quanto está sendo o seu prejuízo ao fazer isso, eu consigo provar para você através de contas matemáticas da prática, tá? Aplicando conceitos práticos para que você possa realmente ter resultados positivos. Então vamos lá, gente. Aumentar a exposição do sol de 3 a 4 vezes, aumentar a ventilação, espalhar a lenha e deixar muito tempo exposto. O tempo, gente, que eu vou dar uma recomendação aqui, mínimo é 60 dias. Tempo mínimo. Eu recomendo 90 ou mais. Eu já fiz carvão, aqui a experiência é minha. E vou falar para você, 120 dias, tá?
pelo menos. Se você puder mais, deixa espalhado. Isso aí, lógico, depende da região, lugar mais quente, mais frio, mais chuvoso. Mas se você deixar com 120 dias, eu te garanto que você vai ter 20% a mais de produtividade, 10% a mais de carvão e 10, 15% a menos de finos. Eu te garanto, se você fizer isso que eu te falando, você vai ter esses resultados. E vamos então... gente, e se você tiver interesse, é só clicar que participe do grupo do WhatsApp. Aqui embaixo vai ter o grupo do WhatsApp e do Telegram. É só clicar que você participa, que eu te aviso de novidades, de cursos, de projetos e vídeos como um todo, ok? Vai estar aqui. E a dica final, gente, a dica final é você digitar aqui no canal e assistir o vídeo, tá? Ele tá perdido aqui no meu canal, Revelado o Prejuízo da Lenha Verde, em que eu explano com mais detalhes quanto que você tem de prejuízo, ok? Se você gostou deste vídeo, gente, deixa o seu like. Sucesso nos seus projetos de vida, sucesso nos seus empreendimentos de carvão. Eu te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.